Olá pessoal, aqui voltamos para a parte 2 sobre os conceitos cinéticos da biomecânica, tá legal? Então a gente parou no outra videoaula, aqui onde a gente ia começar a falar sobre as cargas mecânicas, né, que agem sobre o corpo, tá? Então essa primeira carga a gente chama de compressão, tudo bem? Então aqui nós temos duas forças agindo sobre um corpo, né, na mesma direção, né, em sentidos opostos, perdão, um para cima e outro para baixo, em sentidos opostos, mas na mesma direção axial, tá? Então aqui essas forças se encontram, ocasionando uma compressão sobre, né, o determinado objeto, sobre o corpo humano. Então é a força-aplicação na direção axial de um corpo e que tende a comprimi-lo ou esmagá-lo. Então nós temos essa força agindo constantemente, porque temos aqui o solo, estamos parados no solo, e depois, né, tem a força peso que age sobre nossa cabeça, então sempre essa força comprimindo. Na medida que a gente se movimenta, se exercita, tem um impacto, isso pode aumentar, tá legal? Então, ou coloca uma barra de peso nas costas, essa força aumenta, então aumenta a força de compressão sobre o nosso eixo axial, tudo bem? Então essa força de compressão, a carga mecânica de compressão, tá? A próxima força vai ser a tensão, tá? Aí no caso nós vamos ter ao contrário, é na mesma direção axial, tá? Mas em sentidos opostos e tracionando esse corpo, uma puxando para cima, a outra puxando para baixo, mas fazendo uma força de tração ou de estiramento com direção axial através de um corpo. Então essa carga mecânica, essa força a gente chama de tensão. Então elas vão estar em direção, né, em sentidos opostos, uma para cima, outra para baixo, tensionando, tracionando esse corpo, tá joia? Agora vamos falar sobre o cisalhamento, essa força, né, a carga de cisalhamento. Então nós temos aqui a representação, um vetor para a direita, um vetor para a esquerda, agindo forças contrárias, né, em direções contrárias, fazendo uma ação sobre o corpo, né, de deslizamento, cisalhamento. Então força dirigida paralela à superfície. Então pode normalmente deslizar uma estrutura corporal em relação a outra. Então isso acontece muito em algumas torções de joelho, torção de tornozelo. Por quê? Porque normalmente a estrutura corpórea presa a uma base, presa no chão, e a força do corpo jogando ela para outro, ocorre essa força de deslizamento. Então, né, é o que a gente chama de cisalhamento. Então, direciona uma estrutura para um lado e a outra estrutura para o outro. Então, no caso de torções graves aí de joelho e tornozelo, é justamente nesse tipo de força, né, que a gente está falando. Flambagem, tá? Então, ó, flambagem, uma aplicação assimétrica que produz a tensão em um lado do eixo longitudinal de um corpo e compressão do outro lado. Então, aqui, ó, temos duas forças agindo nas extremidades, para cima, e uma força agindo para baixo, no centro do corpo, tá? Então, temos essa diferença. Duas forças, né, agindo nas laterais para cima e uma força agindo no meio para baixo. Então isso causa uma força de flambagem, tá? Torção, tá? Esse é um caso de uma torção. Então duas forças agindo também, né, direção diferente, né, cruzando elas, tá? Mas dentro de um eixo de rotação. Então carga que produz a rotação de um corpo em torno do seu eixo longitudinal. Então a gente chama de torção. Então uma gira para um lado, outra gira para o outro, nas extremidades desse corpo. Então essa força a gente chama de, né, torção. Então vamos entender aí um pouquinho sobre essas cargas, né, que agem, né? Então toda essa força que age sobre o corpo pode ocasionar uma certa deformação. Então nosso corpo, nossos músculos, nossos ossos, eles aguentam, né, eles estão preparados para um nível de tensão, um nível de compressão, né, um nível de cisalhamento ou de flambagem. Eles estão preparados, nossas estruturas, né, ósseas e musculares, elas têm uma certa flexibilidade, elas têm uma certa plasticidade, tá?
Então elas se deformam até certo ponto. Então aqui está uma representação do que é essa deformação, essa mudança de forma. Então a gente tem duas, né, principais pontos que agem sobre essa deformação, que é a carga, a força que é colocada sobre o corpo e a deformação que age sobre esse corpo. Então a gente tem uma região aqui que ela é elástica, que ela aguenta esse impacto, tá? A partir desse ponto a gente tem o ponto de cedência, né? O ponto onde vai ceder essa força, tá joia? Vamos manter durante o período essa região plástica aqui, região elástica, depois a região plástica, até que vai ter um ponto de falência, um ponto final, um ponto de quebra, né? Um ponto de lesão, digamos assim. Então o nosso corpo, toda a carga mecânica que age no nosso corpo, ele aguenta até certo ponto. Então ele atende uma região elástica, onde, né, não há ainda, pode ter uma grande deformação. Depois ele mantém a força, mas sem deformar, que é a região plástica que a gente diz, e até, né, o ponto aí que de falência, que ele não chega, que ele não aguenta mais, que aí tem a quebra, né, desse objeto, dessa carga, né, até mesmo, né, do osso, de uma lesão muscular. Tudo bem? Então, qual a diferença entre essas cargas, né, que agem sobre o corpo? Nós temos representação de cargas repetitivas versus as cargas agudas. Então, carga repetitiva, aplicação repetida de uma carga subsequente, que normalmente é de baixa magnitude relativamente. Então, temos aí algumas cargas que agem no nosso corpo, se manter em pé, caminhar, tá? Digitar, vários movimentos que são de baixa magnitude, mas que nós constantemente aplicamos essas cargas repetitivas, tá? Então isso pode, em alguns casos, de tanto esse movimento repetitivo, gerar algumas inflamações, algumas tensões, tá? E na carga aguda, né, a aplicação de uma única força de magnitude suficiente para causar a lesão de um tecido biológico. Aí é uma carga forte, né, ocorrendo de uma vez só. Então, aí no caso de um impacto, de uma pancada, de uma fratura, onde a gente vai ter ali um momento agudo. Houve o impacto, houve a pancada e ali, né, causou uma deformação forte e teve a fratura, teve a quebra, né, teve a lesão muscular. Então, a partir de uma carga mecânica de forma aguda, tá legal? Então, aqui uma representação gráfica justamente da diferença entre as cargas, né, repetitivas e as cargas agudas. Então, nós temos aqui a representação gráfica, aqui a magnitude da carga e aqui a frequência da carga. Então, ó, quanto maior a magnitude da carga, não precisa de muita frequência, tá? Que pode ter um alto risco de lesão. Agora, quanto menor a carga, precisa de uma frequência altíssima, né? Uma frequência alta para poder ocorrer uma lesão. Tá? Então, justamente, cargas fortes, uma única pressão, pouquinha pressão, frequência, pode ocasionar uma lesão. E cargas leves, cargas baixas, né, vão ocorrer a lesão de acordo com a sua frequência. Tá joia? Agora, a gente vai falar sobre um assunto agora, sobre a álgebra vetorial. Então, nós vimos aqui em vários momentos os vetores de força que agem sobre o corpo, tá? Então, esses vetores direcionam a magnitude, a direção e o ponto de aplicação da força. Então, como que vão estar representados, né, esses vetores? Então, a composição vetorial é um processo para se determinar um único vetor a partir da soma vetorial de dois ou mais vetores. Então, lembra que a gente comentou sobre vetor resultante, força resultante? Então, nesse momento, nós vamos estar falando justamente dessa álgebra vetorial para saber qual a força resultante, para que lado que esse vetor, né, direciona o movimento. Tá? Então, nós temos aqui algumas representações gráficas simples. Então, aqui nós temos, né, um vetor de uma certa magnitude direcionado para a direita, mais um vetor um pouquinho, né, igual formado para a direita. O que vai acontecer com o movimento? Né, essas duas forças vão se somar, vão jogar com uma força maior o movimento para a direita.
Nós temos aqui um vetorzinho pequeno para jogando para cima, um vetor um pouco maior jogando para cima. Isso vai ser igual um vetor bem maior, uma força maior jogando o movimento para cima, tá? Aqui temos o vetor na diagonal para a direita e aqui outro para diagonal para a direita, só que esse mais fraquinho, esse mais forte. Juntando-se os dois são para a mesma direção e mesmo sentido, somando eles vão somar e vai ser uma força bem maior para cima e na diagonal à direita, tá? Então a composição dos vetores com a mesma direção requer a adição de suas magnitudes, tá? Agora, vamos ver quando eles se opõem, né? Então no caso aqui a gente tem um pequeno vetor para a esquerda e um vetor um pouquinho maior para a direita. O que vai acontecer? Né? Um vai somar com o outro, vão, né, se subtrair as forças, porque são, né, de lados contrários, e vai sobrar um vetorzinho um pouquinho maior para a direita, que é a diferença entre a relação dos dois. Tá legal? Agora a gente tem um vetor para cima, um vetor para baixo. Você somando esses dois aqui, você vai ter, né, a relação de um vetor para baixo com uma magnitude, né, metade, um pouquinho menor do que esse total que sobrou. Então, como esse é maior que esse, né, acaba resultando o maior. Tudo bem? Agora vamos para a diagonal direita e para a diagonal esquerda, né, para cima e para baixo. Então, somando, né, subtraindo esse aqui menor, tá, vai sobrar um vetorzinho menor para a diagonal para cima. Então, a composição de vetores com direções opostas exige subtraindo suas magnitudes. Tudo bem? E agora, quando a gente tem direções e sentidos opostos, tá? Como que vai ficar esse vetor resultante, tá? Então, aqui, ó, nós temos aqui a representação de um vetor para a direita mais um vetor para cima, tá? Que vai ficar igual. O que a gente faz? Pega esse vetor da direita, conecta com o vetor que vai para cima, e esse vetor que começa do ponto até o ponto final, que é o vetor resultante. Tá vendo aqui em rosa? Então, o que vai sobrar desse vetor resultante? Um vetor diagonal para cima, tá? Porque um está para a direita e o outro para cima. Então, qual que é o resultante? Diagonal para cima, tá? Agora nós temos aqui um ponto para baixo e outro para diagonal para cima. Duas forças, né, totalmente diferentes. O que vai ocorrer? Nós temos aqui, somamos a ponta do outro aqui, tá? A ponta final, a ponta, né, inicial com a ponta final. Então, nós vamos ter aqui um vetor resultante agindo sobre esse corpo. E agora, vamos complicar um pouquinho mais. Temos três forças agindo sobre esse corpo, três forças. Então, uma um pouquinho para a lateral direita para cima, outro na diagonal grande para baixo, tá? E outra na diagonal um pouquinho para baixo. Então, vamos lá, começamos com a primeira aqui, ó. Trazemos esse aqui para cá, né? Opa, perdão, movimentando tudo não. Pegamos esse vetorzinho aqui para cima, tá? No final dele, conectamos o outro para baixo. E no final dele, conectamos o outro para baixo. A resultante do ponto inicial para o ponto final de todos os vetores dá o valor resultante, o vetor resultante. Então, ele é o único, né, que resulta da composição dos vetores, de outros vetores, onde se encontra na ponta da cauda. Então, a gente sempre, né, busca o ponto inicial do primeiro e o ponto final da última força que age sobre o corpo. Tá? Né, o que é a composição corporal? Então, operação que substitui um único vetor com dois vetores, de tal forma que a composição vetorial dos dois vetores rendimentos perpendiculares ao vetor original. Então, quando a gente tem vetores, né, agindo em força perpendicular, aí nós vamos ter uma outra forma de fazer essa composição vetorial. Aqui no caso, né, nós temos aqui uma força para cima e outra força para a direita. E elas estão ocorrendo no ângulo de 90 graus. Então, o que ocorre? A força resultante ela na diagonal desse ponto de encontro, diferente daquela representada aqui. Tudo bem? Então, aí, né, nós temos aí uma diferença quando o movimento ocorre, né, em ângulo de 90 graus, sobre um eixo.
tá? Então aqui, ó, sobre um eixo, as duas forças agindo, nós temos uma força resultante. Então aqui também as duas agindo sobre um eixo, né, sobre um ponto fixo, então nós temos uma força resultante. Nós temos aqui também as duas agindo sobre um eixo, nós temos aqui uma força resultante. Vetores podem ser resolvidos em componentes perpendiculares. Então o ângulo de 90 graus perpendicular, ela sai na diagonal a 45 graus desse ângulo de 90, tá? Então, a composição do vetor de cada par de componentes de rendimento do vetor original. Tudo bem? Então, um ângulo de 90 graus, o vetor resultante sai a 45. Tá joia? Então, essa foi nossa a parte 2 dessa videoaula do capítulo 3, os conceitos da cinética do movimento humano. Tá legal? Nos vemos aí na próxima aula do capítulo 4. Um grande abraço.